prazer é meu, né? Agradeço a oportunidade de falar sobre o livro. Bem, a ideia do livro surgiu quando eu comecei a fazer a minha especialização, né, em teoria e metodologia da história, e ele é resultado da pesquisa, né, a monografia de especialização. E a ideia de publicar em livro veio agora 10 anos depois que eu escrevi o trabalho, porque eu descobri que aquela velha monografia era lida pelos estudantes da UVA e muitos me encontravam e me davam os parabéns, dizendo que o trabalho era bom, e isso me instigou a publicá-lo. E então a ideia, até o título Trem à Cidade, é porque eu analiso nesse livro como a chegada da ferrovia no Ipu, né, em 1894, ela permitiu o crescimento da cidade, o crescimento econômico, o crescimento populacional, maior circulação de dinheiro, e como naquele início do século XX, um grupo de pessoas do Ipu, um grupo de letrados, ela se apegou às ideias de modernidade, e a partir daí, como o trem trazia muitas novidades, né, muitos rótulos de produtos vindo de fora, né, quer dizer, quando o trem chega ao Ipu, a cidade ela deixa de ser um local perdido no meio do nada. Ela passa a estar ligado a todo o circuito nacional, né, de transportes e internacional, uma vez que o Porto de Camusim recebia navios vindo da Europa e dos Estados Unidos. Então, produtos do Ipu iam para fora, principalmente o algodão. O Ipu se transforma num dos maiores produtores de algodão da região, e aí importava produtos vindo de outros, da Europa, dos Estados Unidos. Então, isso gerou uma expectativa de que o Ipu estaria se transformando, se modernizando, chegando ao progresso. E aí um grupo de pessoas começou a intervir no espaço urbano para tentar construir o que eles chamavam de cidade moderna. Começaram a pavimentar ruas, construir praças, prédios, associações, e deu a essa população, a essa parte da população, a sensação de estar vivendo um novo momento. Então eu analiso como o trem propiciou transformações de ordem econômica, social e cultural, e como ele criou o sonho de se viver uma modernidade. Daí é isso que eu analiso no livro. E tem toda aquela questão do saudosismo, da estação, isso está sendo contado no livro? Sim. Esse grupo de pessoas, que eu crio até um conceito, no livro eu chamo de elite, né? Mas em outros trabalhos eu mudo o conceito. Essas pessoas se apegam a alguns símbolos. O trem seria o grande símbolo da modernidade, e o prédio da estação é o prédio mais imponente nessa época. Então o prédio era o local em que dava essa ideia de sonho, era o local de partida, de chegada, o local mais movimentado. Então tem toda a simbologia de que a estação representa essa mudança. E além da estação foram construídos alguns prédios, como o Grêmio Recreativo, o prédio do Grêmio Recreativo, que está descaracterizado, né, que hoje funciona a Caixa Econômica de um lado e do outro era um restaurante. Então aquele prédio foi construído para também dar essa sensação de se viver um novo. Então ali se criam sociabilidades que são copiadas principalmente da França, de Paris, né, que se reunir em saraus, que eles chamavam na época de soirée, que era uma festividade à noite, que tinha uma banda tocando. Então isso dava a sensação de se viver essa euforia da transformação. E isso ia para o Grêmio com uma nova moda, né, com nova vestimenta, que muitas vezes era importada. As pessoas queriam se parecer com os europeus, né? A França e Paris era a capital da civilização mundial. Então se tentava copiar, e o Grêmio servia a isso. Além disso, foram construídas a praça chamada o Jardim de Iracema, que hoje é a Praça de Iracema, que poucos poderiam usufruir disso ali, só aquela elite do Ipu. Então toda essa aura, né, esse clima era da ideia de que essas pessoas se acreditavam que eram superiores, portanto civilizadas, e queriam se distanciar da população mais pobre, e para essa sensação de que eu sou superior, nós somos civilizados e não bárbaros. Então a gente se espelha na Europa, e a ferrovia que trazia essas ideias, esse estilo filosófico, né?
E toda aquela movimentação, doutor Vitorino, na chegada e na partida do trem, tudo aquilo também faz parte do livro, né? Toda aquela movimentação. Sim, dava aquela sensação sensação de viver num local diferente, né? Que até então a cidade era muito pacata e a partir daí ela começa, né, com a ferrovia, a população, quer dizer, você tem um crescimento econômico e lógico que isso atrai pessoas para a cidade. Esse crescimento econômico gera uma maior circulação de capital. A população cresce, surgem novos bairros, né? Corte, Pereiros, depois Pedrinhas. Então a cidade, ela espacialmente, ela começa um crescimento. Então, na minha conclusão do trabalho, o período que o Ipu mais cresceu economicamente, né, foi esse período do início do século XX, e isso está ligado basicamente à chegada da ferrovia, que tira essa localidade de uma certa de isolamento e liga ela a um circuito maior. O livro ele não chega nesse período do declínio das ferrovias, não. Ele não chega nesse período. Não. Que é a fase que estamos vivendo praticamente agora, né? Não, eu analiso praticamente as 3 primeiras décadas do século XX, que foram as décadas que mais a cidade cresceu. Depois da década de 30, você tem um período de decadência da ferrovia e o Ipu começa a definhar. O caso de Sobral é diferente. Sobral também teve um crescimento muito grande com a ferrovia. No entanto, mesmo após a ferrovia, Sobral ele continuou com um crescimento maior. É tanto que na época Ipu rivalizava com Sobral. Depois, não mais. Pois perdemos terreno e espaço para Sobral. Por isso, o título, O Trem e a Cidade, que a relação aí é bem intrínseca. Exato. O trem acabou propiciando o crescimento da cidade. Então, tem muitos costumes, né? E mudou hábitos. Mas esses hábitos muito mais esses hábitos mudaram muito mais num grupo restrito da população, que é esse grupo mais elitista, e que ao tentar intervir no espaço urbano, eles acabam criando uma certa segregação, né? Constrói espaços que são restritos para alguns, são espaços restritos que nem todos podem ter acesso, e isso cria uma espécie de controle dessa população menos abastada, essa população às vezes que é objeto de controle. Isso que eu analiso também na minha tese, que futuramente eu vou publicar. Perfeito, uma ótima pedida, o livro do Dr. Vitorino, historiador aqui do município do Ipu. E o lançamento? Vamos falar do lançamento em si. Bom, o lançamento do livro será no dia 15 de julho, dentro do Simpósio Ipu, 8 anos de simpósio. Terão 2 lançamentos. O primeiro é a Trilha do Sertão, que eu também participo. Eu tenho um capítulo, o primeiro capítulo do livro Nas Trilhas do Sertão. Começa por volta de 8h20 da noite, termina 10h20 da noite, do dia 15, tem o lançamento do Trem e a Cidade, que é o meu livro. Então são 2 livros. Trilha do Sertão no mesmo dia. Qual edição já? Qual volume já? Terceira edição. Esse vem recheado, são 11 capítulos. Muito bom isso aí também. Continuação do... Aí são quantos escritores participam, quantos autores desse livro aí? Nas Trilhas do Sertão são 11. 11, os 6 que publicaram nos anteriores e mais alguns colegas que gostaram muito do livro e pediram para participar e a gente agregou. E do seu livro, O Trem e a Cidade, qual a tiragem? Quantos exemplares serão publicados? A tiragem é de 500 livros. 500 livros. Provavelmente ele vai ser vendido a R$20, que não é uma quantia absurda, né? Até para um livro é um valor pequeno, mas a ideia é difundir o conhecimento. Ele é destinado principalmente ao público geral. Ele não tem uma linguagem muito rebuscada, ele é uma escrita mais leve. O objetivo é de que mais pessoas possam ler e conhecer um pouco sobre esse período que eu pesquiso. É recomendado aí para uma fonte de pesquisa, né? Com certeza absoluta. Também. Aí conta muito da história dos primórdios do Ipu, né? Também. Esse livro eu tenho. Ano que vem eu vou publicar um outro que é uma espécie de aprofundamento desse período que eu pesquiso, e em 2018 um mais elaborado ainda. Esses que eu vou publicar depois, ele é mais rebuscado, então ele não é tanto para o público
geral, né? Muitas vezes era para um público mais selecionado, no entanto, qualquer pessoa pode lê-lo com desenvoltura. Forte abraço, boa sorte, parabéns. Obrigado, eu mais agradeço. Trabalho por mais um feito literário aqui do município do Ipu. Agradeço, espero vocês lá no dia do lançamento. Se Deus quiser. Eu acho que vai ser uma noite muito importante e eu agradeço a oportunidade de novo. É um momento ímpar para o Ipu. Essa noite do simpósio é uma noite cultural. O simpósio já se tornou um evento de âmbito estadual, vem pessoas de todos os locais, então vai ser uma noite ímpar. Forte abraço. Obrigado.